O Bolsonaro deu um presentaço para o Lula com esse corte de verbas do MEC, ainda mais nesse momento que o STF apontou fortes indícios do envolvimento do presidente no caso do Bolsonaro do MEC. Mas o PT parece que quer desperdiçar esse presente e ir para a pauta dos costumes, um caminho que é perigosíssimo e muito pantanoso. Fora que a campanha está querendo buscar culpados pelo desempenho do Lula no primeiro turno. O Lula venceu o Bolsonaro, só não ganhou no primeiro turno por conta de abstenção. A estratégia foi certa. Eles estão querendo jogar no lixo uma ganha. Mas na sua opinião, essa pauta dos costumes é perigosa para o Lula? Esse corte de verbas do MEC é um presente que o Bolsonaro deu? Deixa o seu like se você quer a derrota do Bolsonaro e claro, se inscreva no canal. E uma coisa tem que ficar muito clara na cabeça do PT e na cabeça dos petistas e de todo o Brasil. O Lula ganhou o primeiro turno. O Lula ganhou e a estratégia do Lula foi uma estratégia certa. Ah, mas tinha a expectativa de ganhar no primeiro turno. Claro que havia essa expectativa, mas todo mundo sabia que era difícil o Lula ganhar no primeiro turno por conta de apenas um único fator. E não é voto útil do Ciro Gomes para o Bolsonaro, mas abstenções. O Lula só não ganhou no primeiro turno por conta da taxa de abstenção. E isso a imprensa estava falando ao longo de 15 dias antes do primeiro turno. Então o Lula não ganhou por erros estratégicos. O Lula não ganhou por conta da abstenção. E o caminho que o Lula tem que percorrer para vencer o Bolsonaro é muito menor, mas muito menor do que o caminho que o Bolsonaro tem que percorrer. O Lula precisa de apenas 1,5% dos votos. O Lula teve a melhor votação de um candidato em primeiro turno desde 2006, quando ele teve um pouco mais de 48,5% dos votos. Então querer ficar apontando culpado é buscar sarna para se coçar, é caminhar para o caminho errado, abrindo a possibilidade de Bolsonaro perder. Ainda mais agora, com esse presentaço que o Bolsonaro deu para a campanha do Lula. Porque esse corte que o Bolsonaro fez no Ministério da Educação, afetando as universidades públicas, é uma bomba que foi colocada aí que o Lula pode usar e usar muito bem. Ah, mas não foi corte, foi contingenciamento. O dinheiro só não está liberado. Ah, faça-me um favor. Se o dinheiro está congelado, ele não pode se movimentar. Se o dinheiro não pode se movimentar, como que a faculdade, como que o reitor da UFRJ vai pagar o faxineiro? Como que o reitor da UFRJ vai pagar a conta de água? Da Universidade Federal Fluminense vai pagar o papel higiênico do banheiro? Não vai. Não vai. E tudo isso está acontecendo justamente no mesmo momento que o STF apontou indícios fortes do envolvimento do Bolsonaro no caso do Bolsonaro do MEC. Como vocês viram, vídeo ontem aqui. E já havia muita possibilidade do Bolsonaro estar envolvido nisso, porque o lance dos pastores corruptos do MEC era anterior ao Milton Ribeiro, que depois foi preso. Então a campanha do Lula, ao invés de aproveitar toda essa situação que está sendo criada em torno do Bolsonaro, em torno do Ministério da Educação, em torno da corrupção do Ministério da Educação, a campanha do Lula optou por ir por um caminho muito perigoso, que é o caminho dos costumes. Esse é um terreno pantanoso, pessoal, que o PT não sabe jogar, que a direita brasileira não sabe jogar, que o Lula não sabe jogar, que eu não sei jogar, que você não sabe jogar. Mas o Bolsonaro sabe jogar muito bem, o Carluccio sabe jogar muito bem e o Steve Bannon sabe jogar melhor que todos eles. O Bannon foi um produtor norte-americano. Ele produziu aquela série chamada Seinfeld. Você deve ter ouvido falar dessa série e já deve ter até visto. O Bannon participou, foi estrategista da campanha do Donald Trump em 2016, do Bolsonaro em 2018. E essa estratégia de confusão, ir para a pauta dos costumes, ir para essa pauta moral, foi uma estratégia do Bannon. Ele quer confundir e ele conseguiu atrair o Lula para esse terreno. O Bolsonaro sabe jogar sujo com isso. E o Lula começou, a campanha do Lula, os aliados começaram a falar de maçonaria, começaram a falar de adorador do Lúcio, e o Lula gravou um vídeo falando que ele é contra uma pessoa que tem a pessoinha dentro dela retirar mais cedo. Você sabe do que eu tô falando, que a palavra começa com A, mas nós temos que tomar cuidado para usar esses termos aqui na plataforma. Só que ir por esse caminho é justamente aquilo que o Bolsonaro, que o Steve Bannon querem que aconteça, porque isso turva, isso tira a pauta da questão real. O Lula falar sobre esse assunto tira de cena e de pauta o corte que o Bolsonaro fez no Ministério da Educação. E contrapondo tudo que o Lula fez na educação no ensino superior, com a abertura de faculdades, com a abertura de institutos federais.
Então o Lula optou e a campanha optou por ir por esse caminho que é um caminho errado, perigoso e pode custar a vitória do Lula. Se vai custar, não sei, porque o Lula está muito na frente do Bolsonaro, mas é um caminho perigoso. Ao invés do Lula confrontar o Bolsonaro com as realizações do seu próprio governo, diante desses cortes da educação que o Bolsonaro tem feito, o PT e o Lula optam por ir por esse caminho, que é um caminho, na minha opinião, muito temerário. Na sua opinião, é um caminho temerário que o Lula tem que ir? O Lula tem que ir por esse caminho mesmo ou tem que apresentar questões mais concretas? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele tá atacando em duas frentes, pessoal. Esse que é o ponto que precisa ser muito destacado. Porque o Bolsonaro, ele atrai o Lula para esse aspecto ideológico da pauta dos costumes com a estratégia do Steve Bannon, como o Lula fez esse vídeo falando da pessoinha que fica dentro dela e pode ser retirada, e enquanto isso, há a frente do governo federal. Que o Bolsonaro utiliza a máquina pública para fazer o programa, por exemplo, Tudo Azul da Caixa, vem pro Azul da Caixa Econômica Federal, que vai perdoar em até 90% dívidas de 4 milhões de pessoas. Isso é muito forte. Você perdoar a dívida de alguém é muito mais sensível, é muito mais forte do que você dar dinheiro para alguém. Então esse é um programa que nós temos que ficar atentos. E essas são as duas frentes que o Bolsonaro está avançando. O candidato Bolsonaro ataca, falando da pauta dos costumes, tentando puxar o Lula para essa armadilha, enquanto isso o governo Bolsonaro, com a máquina pública, começa a fazer as benfeitorias que podem mudar voto das pessoas. Essa é a grande vantagem do Bolsonaro, ele tem a máquina pública na mão e aparentemente ele está sabendo usar, pelo menos com esse projeto da Caixa, que é a grande bala de prata final que sobra a Bolsonaro. E a situação do Bolsonaro, ela tá tão desesperada, tão desesperadora, que o Bolsonaro simplesmente abriu mão do Nordeste. Vocês viram isso, o link aqui no card. O Fábio Zanin, da Folha de São Paulo, disse que a assessoria, os estrategistas do Bolsonaro, eles não vão mais se empenhar tanto na região Nordeste. Eles querem que o Bolsonaro jogue simplesmente parado de boca fechada para evitar novos conflitos, para evitar novos problemas. Eles querem que o Bolsonaro dê uma baixada na poeira nesse clima de segundo turno para apostar nas abstenções. E só isso, porque não tem mais o que ser apresentado no Nordeste. Tudo que o Bolsonaro quis fazer deu errado. Deu errado. Auxílio Brasil, Auxílio Gás, não conseguiu. Então perceba que a questão central aqui é a parte mais concreta. Usar aquilo que Bolsonaro fez de errado no governo e não ir para o campo que Bolsonaro quer jogar, que é a pauta dos costumes, porque é justamente lá que ele sabe jogar. E as dificuldades dele, pessoal, são imensas, imensas. Primeiro porque ele está sem dinheiro. A campanha do Lula tem o triplo, praticamente, de recursos em caixa do que a campanha do Bolsonaro. Lula tem aí aproximadamente 50 milhões de reais, no último levantamento do site Metrópolis, e o Bolsonaro tem pouco menos de 20 milhões. Então, assim, é uma distância abissal. Fora que, se forem mantidos os resultados do primeiro turno, essa distância de 6 milhões que o Lula tem para o Bolsonaro é uma distância muito longa. Ah, o Bolsonaro está conseguindo apoio. Tudo bem. Mas se nós pegarmos, se a gente fizer, vamos fazer uma conta assim muito de boteco, muito na estimativa. Se nós pegarmos todos os governadores que estão apoiando o Bolsonaro agora, e nós pegarmos aqueles que venceram Bolsonaro nos seus estados, ou seja, tiveram uma votação maior do que Bolsonaro nos seus estados, e nós somarmos esse excedente de votos, isso atingiria apenas 60% da meta de Bolsonaro. 60% da meta. Ou seja, é muito, mas muito difícil mesmo. Na sua opinião, as estratégias de Lula estão corretas? Coloque nos comentários e se inscreva no canal.